mas eu tô diante de uma mulher que carrega um fardo. Talvez para ela não seja fardo, porque ela é forte. E a gente vê uma mulher forte. E por mais que uma mulher se derrame em lágrimas, como ela derramou antes dessa entrevista começar, a gente percebe a força que ela tem, porque ela está aqui para contar essa história para vocês. Seja bem-vinda, Jennifer. Muito obrigada. Quero agradecer você por ter aceitado conversar com a gente, porque as suas dores, elas vêm de bebê. 3 anos de idade, você era um bebê quando você perdeu a sua mãe. Sim. E você foi criada pelo seu pai, com a sua madrasta, a Liliane, Uhum. que te acolheu, que te colocou no colo e falou assim: agora você é minha filha. E você foi filha dessa mulher. Não foi de sangue, mas foi de alma. De coração. Como é que ela era com você? Ela era muito carinhosa, brincalhona, risonha. Ela ela era mãe, mas ela parecia amiga, sabe? Ela era muito meninona. Cheia É, de vida. aham. Muito sorridente, muito alegre, e brincava com a gente, assim, ela não era só mãe, sabe? Era amiga da gente. E, pessoal, essa história da Jennifer, ela é até difícil da gente conseguir contar, porque quando eu ouvi, eu falei: não, 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 peraí, começa de novo. Como é que é? Essa história é muito difícil, não de ser compreendida, Jennifer. Quando a gente entende a história, a gente consegue Entender. tentar compreender o pingo da dor, porque a dor só quem estava ali. E você estava ali no Sim. dia que seu pai matou a sua madrasta, que eu não vou chamar de Minha madrasta, eu vou mãe. chamar de mãe, Uhum. quando ele matou sua mãe. Sim. Você pode falar sobre isso? Posso? É, em 2012, minha mãe decidiu, né, separar de vez do meu pai. Eles já tinham se separado outras vezes, ele já tinha ameaçado ela diversas vezes. Já chegou uma vez dele puxar a faca pra ela. Ele até foi preso, às vezes chamou a polícia. Ele ficou 3 meses preso. A patroa dele foi lá, pagou uma fiança Meu e Deus. liberou ele. Eh, a minha mãe um dia falou: "Minha filha, eu vou embora, eu não aguento mais seu pai". Eu falei: "Mãe, eu quero ir com a senhora". Só que eu não era filha dela biológica, né, no papel, porque não era. E aí eu falei: "Mãe, eu quero ir com a senhora". Aí ela: "Não, então tá bom". Ela, igual eu te falei, ela era muito meninona. E aí meu pai saiu pro serviço, ela simplesmente arrumou as malas dela, dos meus irmãos, e eu falei: "Eu vou com a senhora". E nós pegou e foi com ela. Quando foi à noite, a gente foi pra Alto Horizonte, de Alto Horizonte a gente foi pra Bonópolis, na casa de uma amiga dela. Quando foi à noite, aí meu pai já começou a ligar, falando que ia denunciar ela por sequestro, que ela tinha me levado, que eu não era filha dela, essas coisas. Aí eu sei que ela ficou uns 7 dias, né, pelejando com ele pra não voltar, só que ela não aguentou e acabou voltando. No que ela voltou, ele fez 1001 promessas, que ia mudar, que ia ser diferente, e ela ficou, né. Ficou, ao todos nós éramos 5, eu de menina e 4 irmãos homens, e não resolveu, não adiantou. Logo voltou tudo de novo, as ignorâncias, a falta de educação, ele era muito ciumento, o ciúme dele era muito possessivo. E quando foi em agosto de 2012, ela resolveu largar ele de vez. A Aí gente ela, está vendo a imagem sim, dela, ele dele. um sorriso, um jeito de um Ai, sorriso meus irmãos. verdadeiro. Todos seus irmãos. Sim. E você é a única mulher. Aham. Aí, quando ela foi embora em agosto e ela não levou nenhum. Ela falou: "Minha filha, eu não vou levar nenhum, porque a mãe precisa arrumar um trabalho, eu não tenho condições, e eu vou deixar os meninos aqui". Aí ficou os meus 4 irmãos, né. Um era especial, era 2 anos mais velho que eu. Tinha um de 6 anos, um de 9. Eu estava com 14, um tinha 12 e o outro 16. E e meu pai ficou, né, ligava, mandava mensagem, só que nunca chegou de fato a ir atrás.
Nessa época eu parei de estudar pra cuidar dos meus irmãos, tinha que levar menino pra escola, o papel de dona de casa ficou sendo o meu. Quando foi em janeiro, minha mãe falou: "Minha filha, eu vou buscar os meninos, os 2, né, que ela teve, e a mãe vai comprar os materiais pra você voltar pra escola". Aí ela foi lá em casa, viu a gente, meu pai não estava pro serviço, e ela pegou e foi pra casa da mãe dela. Como é que foi matar essa saudade Aí naquele ela momento? chegou lá, eu abracei ela, chegou com uma bolsa lá linda pra mim, fiquei toda boba, porque menina, a gente era meio fraca de situação, né. Aí fiquei toda feliz. Aí a gente só conversava por celular e não tinha câmera, né, era só por mensagem mesmo. E aí quando foi mais tarde, ela foi pra casa da mãe dela, né, aí ela falou assim: "Minha filha, eu vou pra lá, e aí você pode ir pra lá mais tarde pintar o cabelo da mãe?" Eu falei: "Posso, mãe". E aí quando foi de tardezinha, aí meu pai chegou em casa, aí eu falei pra ele, falei: "Pai, vou lá na Dona Aparecida, eh, pintar o cabelo da minha mãe e tal". Aí ele falou assim: "Não, pode deixar que eu te levo". Aí eu fiquei meio assim. Aí ele foi ligar o carro não queria pegar. Aí ele chamou eu mais meus outros irmãos pra poder empurrar o carro. Aí eu mais meu irmão ajudou ele a empurrar o carro, nós ainda comemorou, deu uns pulinhos pra riba porque o carro pegou, né. E ele foi e me levou até lá nela. Chegou lá, ela eu entrei pra dentro, conversei com ela, aí eu falei assim: "Mãe, meu pai quer conversar com a senhora". Ela falou: "Eu não quero conversar com ele". Aí ele foi e começou a ligar pra ela sem parar, eu estava no quarto com ela, nós estava vendo foto de quando ela era criança. E aí ele começou a ligar pra ela sem parar, falou: "Lica", o apelido dela era Lica, "vem aqui fora que eu quero conversar com você". E ela: "Eu não quero conversar com você". Aí ele ficou ligando, insistindo e ela saiu lá fora, ela saiu até descalço. Saiu com o vestidinho azul que ela estava. Aí ele falou assim: "Lica, vamos tomar um sorvete?". Ela: "Não, eu não quero". "Não, vamos lá levar os meninos". E tava eu e meus 2 irmãos, que era dela, né. Meus outros 2 irmãos tinham ficado em casa. E aí eu e meus irmãos falou: "Mãe, vamos tomar sorvete?". Nós chamou ela pra tomar sorvete, porque como eu te falei, a gente não chegou a passar fome, mas passava muita vontade das coisas. E aí ela falou assim pra ele: "Eu não vou não, quem garante que você vai me trazer de volta?". Aí ele falou: "Para de bobeira, você nem precisa descer do carro, a gente vai lá, eu compro sorvete e nós vem pra trás". E ela pegou e foi, ela entrou no carro. Descalça, ela nem calçou Você acha que ela chinelo. estava sentindo Tava alguma porque coisa? quando ela entrou no carro, que ele saiu, isso foi em Uruaçu, que ele saiu do asfalto, que ele entrou na estrada de chão, aí ela já começou a chorar dentro do carro. Aí ela falou bem assim: "Eu sabia, eu sabia". Aí eu fiquei meio sem entender na hora, não dei tanto, assim, eu tinha 14 anos, né, já era mocinha, mas parece que eu não tinha noção do quão grave era a situação. E ele foi andando na estrada de chão, andando, ela chorando, aí ele falava assim: "Pra que você tá chorando? Nós só vai ali na fazenda buscar um queijo, você não gosta de queijo?". Aí ele: "Me leva de volta". Aí ele foi andando na estrada de chão, andando, até que ele parou na beira da estrada. E aí ele deixou eu e meus irmãos dentro do carro e falou assim: "Olha, vocês ficam aqui que mais a sua mãe vai ali". E entrou pra dentro do mato com ela. Até então eu não achei estranho, porque direto eles inventavam de caçar piqui, caçar uma frutinha amarela que tinha no meio do mato, que eu esqueci o nome. E eles tinham mania de ir para o mato, tipo, caçar piqui, alguma coisa, e nós ficava no carro esperando. Eh, e aí eram 6 e pouco da tarde, aí eles demorou, né, começou a escurecer, aí ele veio de lá pra cá com ela. Aí ela veio e ela não atravessou a cerca, ele veio, atravessou a cerca e foi pro carro. Aí ela veio e chamou a gente, ela ficou do outro lado da cerca. Aí ela falou assim: "Minha filha, vem cá". Aí eu: "Oi, mãe". Aí ela: "Seu pai vai me matar". Aí eu falei: "Não, mãe, meu pai não vai fazer isso não". Aí ela falou assim: "Vai. Você cuida dos meninos pra mim, eu amo muito vocês". Aí abraçou a gente, beijou a gente, aí nós começou já a chorar, porque a gente viu que era sério. Ela me entregou o celular dela, tirou os anel do dedo dela e me entregou. E aí meu pai foi no carro, pegou uma sacola de corda e um pé de cabra. Aí falou pra ela assim: "Anda logo, despede dos meninos logo". Aí ela abraçou a gente chorando, e aí ele foi e puxou ela pra dentro do mato, eu só escutei ela gritando. Eu não tive coragem de atravessar, de ir atrás, eu só sabia chorar mais os meninos. E eu escutei ela gritando 2 vezes, ela falava: "Pelo amor de Deus, não faz isso". Foi muito rápido, sabe.
Aí passou uns minutos, ele veio de lá pra cá e nós chorando, pai, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Não, eu mais ela brigou. Mas tá tudo bem, vocês me entregou R$ 180, falou pra mim ir andando na estrada de chão até achar uma carona. Ele me entregou a chave do carro, eu não sabia dirigir. Ele me entregou a chave do carro, mandou eu ir andando de a pé até achar uma carona. E aí nós saímos correndo na estrada, e meu irmão mijou na roupa, e logo começou a chover, e os meninos chorando, eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro até hoje, passou um Uno, nós pedimos ajuda. Eu não sei se eles ficou com medo, né, porque já tava escuro. E eles não quis ajudar, eles parou na hora que eu falei, moço, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Meu pai matou minha mãe, ajuda a gente tá sozinho aqui na estrada. E o homem pegou e simplesmente ligou o carro e foi embora. Aí nós continuamos andando, dizendo aos policiais que nós andamos 3,5 km. Aí passou 2 carros, era uma família grande, sabe? E nós falou o que tinha acontecido, eles pôs a gente no carro, levou a gente pra uma fazenda que ainda tava longe da rua e chamou as polícias. Aí a viatura foi lá, o pessoal da fazenda que acolheu a gente, né, trocou meus irmãos, deu comida pra eles. E eles vieram conversar comigo, o que tinha acontecido, eu falei. Aí eles, vamos voltar lá, e pôs a gente na viatura e voltou no lugar que tava o carro. Tanto é que os policiais que retiraram o carro do local. E eles entraram pro mato, caçaram durante a noite e não acharam. E aí, quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, eles encontraram minha mãe nua, toda deformada. E de lá pra cá, nem sinal dele. A gente nunca mais teve notícias. A polícia parece que, sabe, parece que não se importou, não se empenharam. Tá solto até hoje. Esse irmão meu que tá de boné se suicidou no ano retrasado. Eu tava até comentando com a Tatiele. Mas a esposa dele brigava muito e ela falava pra mim, ela, cunhada, o seu irmão me reclama muito da infância que ele teve, sabe, das coisas que seu pai fez com ele, mas eu não tenho culpa. Eu não sei se de fato foi por causa disso, mas assim, influenciou muito na vida do meu irmão, que era especial, porque ele não cuidava dele, ele era dependente, ele precisava de fralda, ele precisava de remédio, ele recebia o benefício e ele não comprava as coisas pra ele. E ele foi só piorando, só piorando. E hoje me resta 2, que é o Leandro e o Leonardo. Inclusive o Leandro tá até no hospital pra fazer uma cirurgia. Esses 2 pequenininhos aqui, ó. É o Leandro e aquele é o Leonardo. Aquele lá é Que são o filhos Jonathan. Que são filhos do seu pai. Aquele lá, o Leonardo, quando a minha mãe casou com ele, ela já tava grávida. Mas assim, meu irmão nasceu e cresceu com a gente. Meu amor por ele é igual ao dos outros. Jennifer, é tão difícil de você falar assim que a gente fica sem palavra, porque na hora que você vai contando a história, a gente se coloca ali no lugar, só que a gente se coloca no lugar com uma menina de 14 anos, uma menina imatura, uma menina que não tinha experiência nenhuma com 2 crianças pequenininhas. Você passou por muita coisa, você perdeu 2 irmãos, tipo, praticamente agora, recentemente. Sim. Você é uma mulher extremamente sofrida e deixa a gente de fato sem palavras. Deixa eu te fazer uma pergunta de coração. Você acha que influenciou o seu irmão? E eu vou te falar. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu vou te falar. Isso influencia totalmente na vida da gente. Porque eu venho de uma família de violência. Eu sou filha da violência doméstica, assim como você. Porque quando a gente presencia o pai da gente tentar matar quem a gente ama, sejam os nossos irmãos, seja a nossa mãe, a gente tá carregando aquela dor no nosso coração. E o seu irmão, com certeza, foi muita covardia com ele. E eu tenho certeza que você ora pelo seu irmão todos os dias. E que você não o culpa por ter sido covarde consigo mesmo e ter tirado a própria vida. Mas se fosse para você hoje falar com seu pai, se você ficasse onde eu estou agora, frente a frente, o que você falaria pra esse covarde? Eu acho que eu não teria coragem de ficar frente a frente com ele. Porque ele foi muito ruim pra gente. Ele não só tirou nossa mãe, ele maltratava a gente, sabe? Ele era
Ele chutava a gente, nossa, ele era horrível. Eu não sei, eu tenho medo dele, eu não queria olhar pra cara dele, sabe? Tem horas que eu acho a justiça tão falha, porque já são 13 anos e ele nunca pagou pelo que ele fez. Aí tem gente que fala, Jennifer, de onde ele estiver, ele tá pagando. Mas às vezes eu queria tanto que ele fosse preso, que ele pagasse lá dentro, sabe? Sem sair, sem ver a luz do sol. Nossa! Só que ao mesmo tempo eu penso que se ele fosse preso, logo ele ia estar solto e a gente ia ter que conviver com ele, que ele ia poder estar perto, só de imaginar ele perto de mim, ou dos meus filhos, ou dos meus irmãos. Eu não sei. Não sei o que é pior. Você teve quantos filhos? Eu tenho 2. 2? Você consegue ser uma boa mãe, carregando tanta dor? Eu acho que sim, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, que é o amor da minha vida. Samira, a mamãe te ama muito. Ai, Você é o amor da gente. minha vida. Nossa, ela me ajuda muito, ela é carinhosa, ela me entende. E eu tenho um bebezinho de 8 meses. Ai, gente, 8 meses. 8 meses, o Simon. Que vai entender esse amor daqui a pouquinho, que você vai poder falar pra ele olhando pra câmera também. E eles me dão muita força, porque quando meu pai fez isso com a minha mãe, a gente foi morar com a minha avó e eu tentei suicídio uma vez, tomei um monte de remédio, eu fiquei quase 7 dias em coma, desacordada. Quando eu acordei, tinha um monte de médico e psicólogo em volta de mim. Por que você fez isso? Eu só não queria existir, eu só não queria sentir mais dor. E a médica falou pra mim bem assim, eu não lembro o nome dela, mas ela falou bem, uma médica de séries, ela falou bem assim pra mim, Jennifer, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Com a quantidade de remédio que você tomou, eu bebi remédio tarja preta do meu irmão e remédio de pressão da minha avó. Aí ela falou assim, Deus tem um propósito muito grande na sua vida e você tem noção de que você poderia ter morrido, poderia ter ficado com a sequela e você não ficou com nada disso. Sabe? Então, assim, depois disso eu aprendi a dar mais valor na minha vida. E depois, né, que eu casei, que eu tive minha filha, nossa, me dá força todos os dias. E no ano retrasado, Isso é ser mãe pra você. pra mim eu acho que é a parte mais boa da minha vida. É ser mãe. É. Eu não sei. Meus filhos é tudo pra mim. Eu não queria, sabe, que a minha filha crescesse, que o meu filho crescesse. Nesse mundo cheio de violência que a gente vive, não imaginaria, a mãe da minha mãe já faleceu, então, assim, a dor dela foi imensa, ela sofreu muito, ela morreu, né, um tempo depois dela, mas, assim, eu não imaginaria sentir a dor dela, sabe? Nossa, ai Maria. E eu não queria que a minha filha crescesse nesse mundo de violência que a gente vive hoje, mas, infelizmente, cada dia a justiça tá mais falha, né? E que bom que tem pessoas como você que tá abrindo os olhos de muita gente, tá expondo várias histórias, né? Pra não ficar esquecida. A história da minha mãe tem 13 anos, mas a minha mãe era uma vida, minha mãe não era só uma pessoa, sabe? Ela tinha uma Saudade? família, ela tinha filhos, ela tinha vontade de viver. Ela era apaixonada em coisa nova. Eu fico imaginando tanto que ela ia gostar das tecnologias de hoje. A irmã dela fala sempre. Aí chega o Dia das Mães. A Semana das Mães é um dos dias mais difíceis pra mim, é uma das semanas mais difíceis, né? Eu, mas a Tatiana trabalha com divulgação e a gente divulga muito produtos, presente pro Dia das Mães. Ontem eu ainda falei nos stories, falei, nossa, gente, é tão difícil, porque eu não tenho o papel de mãe na minha vida mais. E é muito difícil você estar ali divulgando uma coisa, sabendo que, né, tem várias pessoas programando um dia especial, mas também tem várias pessoas como eu, né, que não é só eu. São várias e várias pessoas que também compartilham dessa dor. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a você. A dor que você teve, eu acho que a mágica da maternidade é exatamente isso. A gente ama tanto, tanto que a gente consegue atropelar a dor que nos matou aos poucos durante a nossa infância e adolescência, para a gente não deixar que os nossos filhos sintam essa dor. E essa é a Nossa, sua Maria. missão.
Eu tenho certeza que você não chora assim na frente dos seus filhos. Então, aqui é o lugar de você fazer isso mesmo, na frente de pessoas que te admiram, na frente dos seus filhos, é o amor, é o abraço, é a força que você vai mostrar para eles e dizer para eles que você vai ser o escudo na vida deles. Porque você é isso, você tem uma força que que me tocou muito. Não só a mim, eu tenho certeza que quem viu você falando sobre tudo isso não consegue imaginar a sua dor, mas você consegue vencer a sua dor todo dia. Feliz Dia das Mães para você. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Nós todos.